etapas. Uma primeira etapa, que é uma etapa mais ensaística da geografia. Essa etapa ela está muito associada ainda ao Brasil Império. Né? Você tem uma institucionalização, mas essa é uma geografia das elites, feita das elites para as elites e debatida entre as elites. É muito característico também de uma fase em que você tem uma baixíssima porcentagem da população que ela é alfabetizada, Uhum. e entre essa população alfabetizada, aquela que tem contato com uma formação, universitária. Isso tem muito mais a ver ainda com a formação que ela é feita lá na Universidade de Coimbra, enfim, e o legado que isso tem. Isso é Uhum. uma, é, 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 existe um autor das ciências sociais, que é o José Murilo de Carvalho. Ele vai mostrar muito como que a própria unidade do território brasileiro, ele foi uma das chaves explicativas para a manutenção do território brasileiro, tal como ele se transformou, tal como ele se estabeleceu ainda hoje. O desenho da pátria brasileira tem muito a ver com essa unidade das elites políticas, que foram formadas todos no mesmo lugar, todos lá na Universidade de Coimbra. Todos Uhum. eles socializavam em conjunto, debatiam em conjunto, se formaram em conjunto, tinha um bacharelismo também dentro da formação deles. Isso foi um dos fatores que fez com que o território se mantesse coeso. Essa é a pergunta que o José Manuel Cardoso faz. Por que que as repúblicas, por que que os territórios hispânicos na América Latina se fragmentaram em múltiplos países e o Brasil se manteve coeso? E a resposta que o José Manuel de Carvalho dele dá exatamente essa, porque existia uma coesão entre as elites políticas brasileiras, todas formadas num único lugar, socializando e tendo uma ideia de território comum, é, de um único núcleo, assim. Então é interessante. E a geografia aqui tem muito a ver com isso, com a produção geográfica, ela era nesse contexto. Depois a gente passa para uma segunda fase, que já é uma fase bem mais atual, enfim, uma fase já do século XX mesmo, em que a gente já tem lá uma fase da República Brasileira, mesmo pensando as várias fases da República, e depois, sem contar necessariamente o ciclo autoritário, ou os dois principais ciclos autoritários que a gente teve no século XX. Mas a gente tem alguns precursores importantes, que é o Delgado de Carvalho. Esse é um autor bastante significativo na produção Uhum. dos tomos de geografia. Ele é um autor que também tem ele tem um impacto na formação da diplomacia brasileira. O Delgado de Carvalho, ele é um autor que os manuais deles ajudaram a formular o pensamento diplomático brasileiro. Então, é um autor estudado também não pela geração atual, mas pela geração do metade do século XX. O Delgado de Carvalho Uhum. aparece como nos manuais de estudo dos diplomatas para entender o território brasileiro, o espaço brasileiro. E a gente tem uma terceira fase, que é essa fase de institucionalização, que caracterizada pela formação do IBGE e de outros cursos superiores também, os principais programas de graduação e pós-graduação no Brasil, que vão se acumulando. Então, a gente tem lá a organização dos cursos de geografia no Rio de Janeiro, na década de 30, depois a própria AGB sendo formada em 35, e depois em 39 a criação do IBGE. E especialmente eu queria fazer menção aqui, antes de a gente passar para a próxima sequência de tópicos, que a partir do momento da criação do IBGE e da estruturação desse instituto, a criação, a elaboração e uma maneira de se fazer geografia se tornou, ganhou uma matriz de oficialização, ou ele ganhou um respaldo institucional, porque você tem um dos principais produtores de informação sobre o território brasileiro concentrado num instituto que tem a geografia no seu nome e no seu recrutamento também de profissionais. Então, acho que Uhum. isso é realmente um marco muito importante, porque boa parte dos documentos que vão ser produzidos pelo IBGE, eles têm uma forma de se fazer geografia e eles têm um tipo de categoria que é utilizada de análise da geografia, né? E por ele ter, por esse instituto ser tão importante e os documentos que ele produz, eles serem disseminados e serem utilizados pelo restante das instituições brasileiras, instituições que são instituições necessárias para o funcionamento da democracia brasileira, uh, essa é uma das maneiras de se fazer geografia que acaba tendo uma circulação dentro dos espaços
de controle e de execução das políticas públicas no Brasil. Então, um marco muito importante de socialização de determinados tipos de categoria de análise da geografia, né? E vamos aqui dar mais um crédito a Delgado de Sim. Carvalho, então, né, professor Uhum. André, que escreve o grosso da sua obra nos anos de 1920, final da década de 20, e ele traz para o Brasil aquilo que foi chamado na época da geografia científica, em contraposição a essa fase ensaística que o professor André coloca ali. O que é a geografia científica? Basicamente, a geografia da escola francesa, né? O Delgado de Carvalho vai trazer, que é aquele conceito forte de região que o IBGE vai abraçar naquele primeiro momento. Claro que isso também foi depois se aprimorando, mas naquele primeiro momento, então, aquele conceito de região por unidades básicas de paisagem que tem coisas em comum, né? E aí a gente teve lá as formações das macro-regiões brasileiras, já a partir, então, dessa cientificação da geografia que Delgado de Carvalho traz para o Brasil.